Vídeo novo no canal, hoje falando de UEFA Champions League. Já falamos da CONCACAF Champions League, agora nada mais justo do que falar da principal competição entre clubes do mundo. Um erro muito comum quando a gente pensa em Champions League é pensar que times de federações menos qualificadas, menores, acabam não participando da Champions League. É uma mentira. Times de Andorra, Macedônia, esses times acabam participando, mas na fase qualificatória. Só tem duas federações que não têm representantes na Champions, que é o caso de Liechtenstein, que para quem assistiu o vídeo da temporada europeia, eu falo que eu não encontrei informações sobre uma liga, porque não tem uma liga lá, tem só uma Copa mesmo. E outra federação que não participa é a Rússia. Devido ao conflito com a Ucrânia, conflito, guerra com a Ucrânia, ela acabou tendo essa sanção, então os times não participam também. Isso aí foi mais pra frente, né? As duas últimas edições, se eu não me engano. Então, para começar, vamos falar um pouco da fase qualificatória. Ela começa com uma rodada preliminar, onde vão jogar os quatro campeões das piores ranqueadas no ranking, no coeficiente de ranking lá da UEFA. Então, aqui pode entrar, por exemplo, San Marino, que é a pior federação da Europa, ela acaba mandando um representante disputar essa fase preliminar. E nesses quatro times, eles acabam se enfrentando no mata-mata mesmo. Então vão ser jogos de ida e volta, sem gol qualificatório, né? Gol qualificatório é aquele gol fora de casa. E em caso de empate, prorrogação e pênaltis. Desses quatro times, eles vão fazer meio que um mini campeonatozinho. Então, vão se enfrentar dois e os dois melhores vão se enfrentar os quatro, né? E os dois melhores vão avançar, fazer meio que uma final para aí sim passar um time. E esse time ele vai ser integrado à primeira pré-eliminatória, onde vão ter 30 times. Nessa primeira pré-eliminatória vão ter 29 campeões, aí também vai pegar aquele coeficiente de ranking da UEFA. E esses times vão jogar entre eles, né? E vão ter 15 times classificados. E os times que perderem, 13 perdedores vão para a segunda pré-eliminatória da Conference League e dois times vão para a terceira pré-eliminatória da Conference League. Bom, seguindo, depois da primeira pré-eliminatória, nada mais justo que ter a segunda pré-eliminatória, onde esses 15 times vão se juntar a outros 5 times numa parte que chama Caminho dos Campeões. Então, 5 times também de confederações mal ranqueadas vão se juntar a esses outros 15 times no Caminho dos Campeões, enquanto a gente vai ter uma segunda pré-eliminatória chamada de Caminho das Ligas, uma outra vertente, onde vão se juntar times que não são campeões, né? Times que ou foram vice, na verdade aqui nesse caso só foram vice, né? Mas mais para frente vão se juntar times que foram terceiro, colocados de algumas ligas mais bem ranqueadas que essas aqui que estão entrando no Caminho dos Campeões. Então, basicamente, né, vão classificar, vai ser mesmo formato, mata-mata. Desses 20 times passam 10 e dos 4 times passam 2. E aqui no caso, os 12 derrotados vão para a terceira pré-eliminatória, agora não mais da Conference League, eles vão para a Europa League, né? Seria, sei lá, uma segunda divisão da Europa. Bom, os times classificados da segunda pré-eliminatória vão seguir esses caminhos que eu já mencionei, essas vertentes, e vão para uma terceira pré-eliminatória. E aí a mesma coisa, né? Aqui no caso vão entrar 10 times, aí dois times de rankings mal ranqueados, de melhores ranqueados que os que entraram na segunda, mas piores assim no geral, vão entrar e se juntar e formando esses 12 times, enquanto vão entrar 8 times, aí pode ser terceiro, segundo, aí vai depender de liga para liga, vão entrar nessa terceira pré-eliminatória. E aí os derrotados, como está descrito aqui, dos campeões vão para o playoff e os derrotados da liga também e os derrotados da liga vão para a fase de grupos da Europa League. Então, quem perder dessa parte de cima aqui, que é dos campeões, vai para o playoff da Europa League para entrar no grupo da Europa League, enquanto os que saírem do caminho das ligas vão direto para o grupo. E não termina por aqui, a gente tem mais uma fase.
Então, dos 12 times passam 6 e dos 8 times aqui de baixo vão passar 4 e cada um vai para o playoff. Playoff seguindo a mesma lógica, então vão entrar mais 2 campeões ali em cima no caminho dos campeões e mais outros times que vão. Na verdade, nem vão entrar mais times, né? Aí já ficou com 4 times mesmo. Desses 4 times vão avançar 2 e do playoff dos campeões vão passar mais 4. E com isso, a gente vai chegar na fase de grupos. Esses 6 times vão se juntar a outros 26 times já classificados diretamente para a fase de grupos. Bom, já falamos de fase qualificatória, vamos entrar na fase de grupos, que é a parte que a gente acompanha mais, que é mais noticiado aqui no noticiário esportivo brasileiro. Então, algumas confederações fortes, a principal, né? Vou falar de cima para baixo. Então, a Inglaterra, que é a principal liga do mundo, não só da Europa, ela tem o melhor coeficiente. Então, ela vai levar 4 times para essa fase de grupos, que é o City, o Arsenal, o United e o Newcastle. Aqui é importante falar que o City ele foi campeão da última edição e ele também isso garante uma vaga para ele. E ele também foi campeão da Inglaterra, ou seja, ficou entre os 4 lá. E isso não aumenta uma vaga da Inglaterra. Eles dividem essa vaga no coeficiente de rendimento. Caso o City tivesse ficado fora do G4, iriam 5 times da Inglaterra para a próxima edição. Seguindo para a Espanha. A Espanha vai entrar nesse ponto que eu falei. Nós temos classificado pela Liga o Barcelona campeão, Real, Atlético de Madrid e Real Sociedad. O Sevilha ficou na parte de baixo da tabela na La Liga. Entretanto, ele foi o campeão da Europa League e a Europa League dá uma vaga para a Champions League. Então, como ele não ficou entre os 4, vão 5 times mesmo da Espanha. Se ele tivesse ficado entre os 4, essa outra vaga dele ia ser redistribuída para outros países. Seguindo para a Alemanha, que é a terceira, temos campeão Bayern, Borussia, Leipzig e Union Berlin. Na Itália, nós temos o campeão Lazio, campeão Napoli, seguido de Lazio, Inter e Milan. Aqui eu estou seguindo basicamente a ordem de classificação do campeonato. Então, a Napoli foi campeão, o Lazio foi segundo. Aí na França classificam só 2 diretamente, então a gente tem o PSG e o Lens. Em Portugal, campeão Benfica e o segundo colocado que é o Porto, mesma coisa da França. Nos Países Baixos, só o campeão vai direto, então o Feyenoord foi o campeão, vai entrar direto na fase de grupos. E aqui, a partir daqui, só vai ter os campeões mesmo. Então, no caso, a Escócia vai ficar com o Celtic, a Áustria vai ficar com o Red Bull Salzburg, Sérvia com Estrela Vermelha e a Ucrânia com o Shakhtar Donetsk. Como acontece o sorteio agora da fase de grupos? O sorteio da fase de grupos, ele leva em consideração o ranking, o coeficiente do time, não mais da confederação, na UEFA. Entretanto, o primeiro pote, que a gente chama de pote 1, ele vai agrupar o campeão da Champions, que é o Manchester City, o atual campeão, né? E o atual campeão da Europa League, que no caso é o Sevilla. Como o City é bem ranqueado e também foi campeão inglês, eles abriram mais uma vaga pro Feyenoord entrar direto aqui também, que foi o campeão holandês, da Eredivisie. Então aqui vão ser só os campeões nacionais das principais ligas. Então você pode ver, todos aqueles times que, deixa eu voltar aqui, todos esses times que estão em primeiro aqui dos seus potes, eles vão entrar, das principais ligas, né? Vão entrar nesse pote 1. Então a gente vai ter City, Sevilla, Barcelona, Bayern de Munique, Napoli, PSG, Feyenoord e Benfica. Aí a partir daqui vão ser ranqueados vão ser montados, né, pelo ranking do coeficiente, que vai levar em consideração alguns diversos fatores. E eu vou entrar em mais detalhes quando a gente falar do pote 3. Por exemplo, pote 2 vão ter times bem qualificados, né? O Real Madrid, que foi campeão recentemente da Champions, United, Inter de Milão, que fez a última final, Borussia, Atlético de Madrid, Leipzig, Porto e Arsenal. No pote 3, nós vamos ter o Shakhtar, o Salzburg, o Milan, a Lazio e a Estrela Vermelha. E ainda vão ter mais 3 vagas. E aqui é importante falar que, por exemplo, o Milan é um time que ganhou 7 vezes a Champions.
e ele está no pote 3. Isso acontece porque o Milan ficou muito tempo sem participar da competição e acabou caindo, porque o ranking leva em consideração o, o histórico recente, não o histórico desde sempre. Então o Milan, mesmo ganhando 7 competições, ficando esse tempo fora, mesmo sendo semifinalista da última, não tem pontuação suficiente para figurar no pote 2, por exemplo. O Leipzig, que já figura várias vezes na fase de grupos, tem desempenho melhor, então ele está melhor ranqueado que o Milan. E aqui é importante falar que essas 3 vagas, elas podem ser preenchidas por esses 3 times que estão aqui no pote 4, os 3 times do começo, né, que é o Real Sociedad, Celtic e Newcastle. Entretanto, há times que têm ranking melhor, que vão disputar aquela fase qualificatória, principalmente ali no playoff e na terceira pré-eliminatória. Por exemplo, o Olympique de Marseille. Então, se esses times conseguirem chegar à fase de grupos, eles podem cair no pote 3. Não é que nem da Libertadores, que todos esses times que vêm da fase qualificatória entram no pote 4. Aqui é diferente, eles esperam acabar a fase qualificatória, aí eles fazem um sorteio de forma geral, até para não ficar desbalanceado os times, os grupos, né? Ficar um grupo muito forte. Vai que, por exemplo, um, um PSG fica em terceiro na França, ele tem que disputar essa fase qualificatória. E normalmente o PSG tem um elenco forte, então isso pode desequilibrar. E vem de campanhas boas entre aspas, né, na Champions, em relação a outros times. Bom, seguindo, vou falar um pouco do formato. A gente já falou do formato da qualificatória, agora é hora de falar do formato da fase de grupos. Então a gente vai ter 8 grupos, cada um com 4 times, onde os 2 primeiros colocados vão para a fase mata-mata, ou as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado vai entrar num playoff lá, playoff, não aquele playoff antes do grupo, né? Um mata-mata depois do grupo, lá na Europa League, e o quarto colocado vai acabar sua participação em competições europeias na temporada. Então, esses 2 times que passarem, eles vão se enfrentar nas oitavas de final. E aqui é importante falar que nas oitavas de final tem alguns critérios para eles realizarem o sorteio. Então, times do mesmo país não se enfrentam nas oitavas de final. E times do mesmo grupo também não se enfrentam. Então, por exemplo, se a gente tem um grupo com Barcelona e Arsenal, o Barcelona passa em primeiro e o Arsenal em segundo, eles não vão poder se enfrentar nas oitavas. E a mesma coisa, por exemplo, se o Real Madrid passa em segundo do grupo, não pode ter Barça e Real Madrid, assim como não vai poder ter City e Arsenal. E depois disso, e aqui é sorteio, né? A partir das quartas é realizado um novo sorteio, aí não vai ter mais esse impedimento. Então pode ter Barça e Real Madrid, City e Arsenal, times que se enfrentaram dentro do grupo, não vai acontecer mais isso. E é uma tabela já pré-estabelecida, então depois que eles fazem o sorteio das quartas, a gente sabe quais são as possíveis semis, para assim ter a final, e a final não é mais jogo de ida e volta, é um jogo único em um campo neutro, decidido é, bem antes do início da competição. No caso dessa temporada 23-24, vai ser em Wembley. Bom, já falamos do formato, agora vamos falar um breve da história. Eu não vou ficar passando ano a ano e falando em tal ano esse time foi campeão, em tal ano esse time foi campeão. Eu meio que dividi em alguns, fiz uma clusterização e eu vou falar de algumas partes, né? Começando, a Champions começou em 55, 56, na temporada 55, 56. E era uma fase, e era tudo mata-mata. Então, e a final sempre foi em jogo único em campo neutro. E desde que ela começou a ser disputada em 55, 56, ela foi ganhada 5 vezes seguidas pelo Real Madrid nessa temporada. E o grande destaque era o Di Stefano nessa época. E isso só foi quebrado na temporada 59-60, quando o Benfica fez um bicampeonato, ganhando 2 seguidas, e era o Benfica do Eusébio. Aí depois disso, nós tivemos uma fase onde times de Milão foram campeões. Então começou com o Milan sendo campeão em 62 e 63, seguido de 2 títulos da Inter. A fase de 66, entre 66 e 67 a 68,
vai ter 4 títulos, eu acabei de confundindo aqui, mas vão ter 4 campeões diversos. A gente tem esse costume aqui, teve esse costume de ter campeões em sequência. Aí depois o Real Madrid ganha seu sexto título. Depois vem Celtic, Manchester United e o Milan novamente. Até a gente entrar numa era holandesa, onde a gente vai ter os próximos 4 competições. A primeira vai ser ganhada pelo Feyenoord em 69 e 70, enquanto em 70 a 73 o Ajax faz de 70 a 73 o Ajax ganha 3 seguidos com o Ajax do Cruyff, inclusive. Para depois a gente ter um tricampeonato do Bayern. Do Bayern, do Gerd Müller, do Beckenbauer. Esse time ganha 3 vezes também a Champions. Depois a gente começa uma fase de domínio inglês, onde a gente tem o Liverpool ganhando 2 títulos, depois o Nottingham Forest ganhando mais 2 títulos, não, 3 títulos, o Nottingham Forest ganhando 2 títulos na sequência, e o Aston Villa também encerrando, ganhando um título em 81 e 82. Já na década de 80, a gente começa a surgir novos campeões, que é o caso do Hamburgo sendo campeão em 82 e 83, da Juventus sendo campeão em 84 e 85, do Steaua Bucareste em 85 e 86, do Porto em 86 e 87 e do PSV em 87 e 88. Nessa fase continua com a parte de mata-mata. Aumentava os times, mas era sempre um mata-mata com jogo de ida e volta. Aí tinha gol qualificatório, tinha disputa de pênaltis, essas coisas. Na década ali do início dos anos 90, foi quando o Milan voltou a ganhar novamente. Ele ganhou 3 títulos, uma dobradinha em 88 a 90 e mais um título em 93 e 94. Aí nós tivemos alguns times aparecendo aí, novos campeões também durante esse período, que é o caso do Estrela Vermelha, o Barcelona ganhando sua primeira vez e o Olympique de Marseille também ganhando sua primeira vez. O único time francês que foi campeão da Champions. Isso começou um novo formato, eu sempre falei, né, até na década de 80, era um formato de mata-mata. Aí ali em 91, 92 eles começaram a fazer um formato de grupos com 4 times, 4 grupos com 4 times, passavam os 2 primeiros, faziam ali umas quartas de final, semi e final. Aí depois passou a ser 2 grupos com 4, aí só os campeões dos melhores, os primeiros do grupo passavam para disputar o título. Até que teve uma parte em 94 e 95 que voltou a 4 grupos com 4, em 97 e 98 foram 6 grupos com 4, aí passavam só os primeiros colocados e os 2 melhores segundos. Em 99 e 2000 eles mudaram um pouco isso, fizeram 8 grupos de 4, aí passavam 2 e depois eles faziam outros grupos com 4. Aí em 2003, 2004 entrou esse formato clássico de Copa do Mundo que a gente conhece. 32 times, 8 grupos divididos com 4 times, passam os 2 primeiros, fazem oitavas, quartas, semi e final. Aí foi estabelecido. Agora já entrando um pouco na década de 2000, mais ou menos entre 2005 a 2010, nós tivemos um poder inglês muito forte. Os times ingleses sempre chegavam nas fases finais, tanto que o Liverpool em 2005 foi campeão e o Manchester United em 2008 foi campeão. Mas nós tivemos também alguns times fazendo final. Por exemplo, em 2006 o Barcelona ganha do Arsenal. Em 2007 o Milan ganha do Liverpool. E esses times também costumavam chegar muito forte na semifinal. A semifinal às vezes sempre tinha 2 representantes ingleses. Inclusive a final do Manchester United também foi contra o Chelsea. Então mostrando que futebol inglês, que está em alta hoje, estava muito em alta nessa época. E depois, em 2009, a gente começa uma era que eu chamo de Era Guardiola. O Guardiola ganhou 2 títulos, que foi 2008 e 2009 e 2010 e 2011. Entretanto, enquanto ele não jogou, que esse Barcelona do tic-tac que moldou a Espanha campeã do mundo em 2010, nós tivemos times que enfrentaram, os times que foram campeões acabaram eliminando esse Barcelona do Guardiola em grandes jogos. Por exemplo, a Inter em 2009 e 2010 faz um grande jogo contra
o Barcelona do Guardiola e do Messi. Deixa eu pensar, o Chelsea mesmo, em 2012, é campeão fazendo com o Mourinho lá um jogo que o Chelsea só se defende. O Barcelona ataca a todo momento e não consegue fazer os gols para classificar. Aí depois o Guardiola ele deixa o time em 2012. Em 2013, o Bayern de Munique vem encerrar essa, podemos dizer, essa era do Barcelona, aplicando duas goleadas, uma na Espanha e outra na Alemanha, fazendo 7-0 no agregado. E depois até o próprio Guardiola vai treinar o Bayern de Munique, mas encerra essa era Guardiola. Depois dessa era Guardiola, a gente tem a era Real Madrid do Cristiano Ronaldo, onde eles ganharam nada mais, nada menos que, acho que, 4 títulos. Tanto o Cristiano Ronaldo está fazendo 5 títulos com a mão aí, porque ele ganhou um com o Manchester United em 2008. Mais esses 4 títulos com o Real Madrid nessa última década. E é importante falar, né? A gente tem em 2013 e 14 o Real ganha. Em 2014 e 2015, aí da Barcelona, do trio MSN. Aí depois nós vemos de um tricampeonato seguido do Real Madrid. Então esse time acabou entrando para a história. Depois desse tricampeonato seguido, nós tivemos o Liverpool do Klopp, sendo campeão em 2019. O Super Bayern, campeão num campeonato que teve um formato diferente, que eram só eram jogos únicos em terreno neutro por causa da pandemia. Ele ficou muito tempo parado também, inclusive esse campeonato. Aí o Bayern volta, ganha todos os jogos, é campeão invicto, aplica 8-2 no Barcelona e entra para a história. Lewandowski sendo o melhor do mundo nessa temporada também. Aí em 2021, o Chelsea sendo azarão, ninguém dava nada pelo Chelsea, o Chelsea acaba batendo vários times e é campeão em cima do City do Guardiola na final, chegando ao bicampeonato. Aí em 2022 nós tivemos a volta do Real com Benzema jogando muita bola, sendo o melhor do mundo e tendo o Vinícius Júnior ali ajudando na dupla e carregando esse título. Aí na última edição nós tivemos finalmente o City que tinha um projeto ambicioso de ganhar essa Champions League, desde que foi injetado dinheiro lá em 2007, 2008 talvez. Já estava se consagrando ali na Inglaterra, ganhando muitos títulos com o Guardiola, mas faltava essa cereja do bolo. E o City faz uma temporada perfeita, conforme eu falei ali no vídeo da temporada europeia também. E para finalizar essa parte de história, vamos passar pelos campeões. Então, o maior campeão é o Real Madrid, 14 títulos, seguido do Milan com 7 títulos. Nós temos 2 clubes com 6, que é o Bayern e o Liverpool. 5 títulos o Barcelona, 4 títulos o Ajax, 3 títulos o United e Inter de Milão. Aí 2 títulos nós temos 5 clubes, que é o Benfica, o Porto, o Nottingham Forest, a Juventus e o Chelsea. E com um título nós temos aí alguns catados bem antigos, né? Basicamente só acho que o City foi campeão recentemente. Foi o último campeão que é recente, né? O restante é tudo lá da década de 80, 90, que é o Celtic, o Feyenoord, Hamburgo, Aston Villa, Steaua Bucareste, PSV, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund e o Olympique de Marseille. Já falamos dos clubes, vamos falar de jogadores também, campeões? O maior campeão é o Francisco Gento, do Real Madrid. Ele foi campeão naqueles 5 primeiros títulos e volta ali para ganhar mais um título depois. Inclusive tem até um título que ele faz gol na final, é importante. Ele é o maior campeão. Mas ele pode ser ultrapassado, porque nós temos alguns atletas que têm 5 títulos e ainda estão em atividade, que é o caso do Cristiano Ronaldo, que está jogando na Arábia. Por exemplo, Cristiano Ronaldo, Benzema e Marcelo provavelmente não vão jogar mais a Champions. Estão encerrando suas carreiras em outros centros, que é o Marcelo está aqui no Brasil, enquanto os outros dois estão na Arábia. Mas outros jogadores podem ganhar, que é o caso a maioria ali é que foi campeão naquela trinca ali do Real Madrid, que é o caso do Kroos, Casemiro, Modric, Nacho e Carvajal. E falando de técnicos, o maior campeão é o Ancelotti, vai tentar aí ganhar mais um título nessa última temporada,
que aí depois ele vai assumir a seleção e deve ficar um tempo sem disputar essa competição, o que vai abrir margem para outros técnicos que têm 3 títulos, que é o caso do Zidane e do Guardiola, poderem se aproximar disso. E também tem outro técnico que está em atividade que tem 2 títulos, que é o José Mourinho. Mas ele não anda treinando clubes que disputam a Champions. Ele tem ali jogado pela Europa League, inclusive fez até a final da última. Falar um pouco de estatísticas também. O maior artilheiro da competição, Cristiano Ronaldo, 141 gols, seguido de Messi, Lewandowski, Benzema e o Raul Gonzalez. E aqui é importante falar, né? Cristiano Ronaldo, Messi e Benzema provavelmente não vão jogar mais a Champions também. Então, mas eu acho que muito difícil o Lewandowski, pela idade, conseguir se aproximar pelo menos do Messi. Ele teria que fazer muito gol por temporada e jogar em alto nível até os 40. Então, mas ainda dá para ele fazer uns golzinhos dele e se distanciar do Benzema, por exemplo. Na questão de quem tem mais partidas, aí aqui basicamente acho que ninguém aqui desses 5 deve disputar mais a Champions. Até porque eu já falei dos 3 ali na artilharia, mas o Casillas e o Xavi Hernandes já estão aposentados, inclusive o Xavi é técnico do Barcelona. Questão de assistências também. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, liderando aqui o ranking, 42, Messi 40. Aí aqui o Di Maria deve jogar essa última competição pelo Benfica. Inclusive, eu acho que até ele tem chance de passar o Messi e o Cristiano Ronaldo, quem sabe. E a gente torce até pelo Neymar, mas aí vai depender muito da carreira dele. Ele está em quarto, tem 33. Poder saber como que ele vai trilhar a carreira dele nos próximos anos para saber se ele consegue passar esses dois aí da ponta. E o Giggs, que está com 31, já encerrou, então não pode ultrapassar nenhum deles. É importante falar, vou falar de outros recordes aqui que eu acabei anotando. E o Cristiano Ronaldo basicamente é o Papa Record da Champions, né? Ele foi o jogador que foi mais artilheiros, tem mais artilharias, né, em edições, tem 7. Ele é o jogador que tem mais gols em uma única edição, com 17 em 2013 e 2014, fazendo um hat-trick na final, inclusive. É o jogador que tem mais gols de falta, mais gols de pênalti, mais gols em finais, mais gols no mata-mata, tem mais partidas ganhas e mais gols em fase de grupo. Aí não é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, com 82. Bom, para encerrar, vamos falar um pouco agora dessa temporada de agora, passar um pouco das datas. Nesse exato momento está rolando a fase qualificatória, começando de junho que ela vai de junho a agosto. Então, alguns alguns clubes já estão até classificados. Acho que a fase preliminar acabou recentemente. Se você quiser acompanhar ela, eu acho que passa no OneFootball, se eu não estiver enganado. E após essa fase qualificatória, vai ter o sorteio e fase de grupos, que vai de setembro a dezembro de 2023. Aí, a partir da fase de grupos, transmissão inteira da TNT barra HBO Max. E alguns jogos passam na TV aberta pelo SBT. Oitavas de final vai ser em fevereiro e março. Então vai ter jogo lá. O primeiro jogo vai ser em fevereiro, o segundo jogo em março de 24. Quarta de final em abril. Semifinal em maio. E a grande final em Wembley vai ser no dia 1º de junho de 2024. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, pode deixar seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike e aí dar um feedback embaixo para a gente melhorar para os próximos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.